Vamos pegar uma classe Java principal que calcula as raízes, que são soluções de uma equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Vamos pegar essa aplicação e organizá-la em métodos. Então vejam, nós temos aqui a classe 10 do pacote métodos do meu projeto. Ela é uma classe Java principal. Vejam que toda a solução foi implementada no corpo do método main e nós vamos organizar essa solução em métodos. Então, logo após o método main, vejam aqui, vamos implementar primeiramente um método público estático. Ele vai retornar um valor double, ele se chama delta e vai receber através de parâmetros os valores dos coeficientes da equação de segundo grau, valores A, B e C. Então vamos aqui no corpo do main, pegar o trecho de código que faz o cálculo do discriminante, o delta. Vejam aqui que é b ao quadrado menos 4ac. Vamos pegar esse código, cortar e colar no corpo do método que a gente acabou de implementar. Então vejam aqui, esse valor que corresponde à expressão b ao quadrado menos 4ac, que é a expressão cálculo discriminante na fórmula de Bhaskara. Vejam que ele é atribuído a uma variável. Então, basicamente, esse método vai retornar esse valor. Return da expressão b ao quadrado menos 4ac. Esse trecho de código, ele simplesmente mostra no dispositivo de saída os resultados. Vejam que são 3 regras. Se o delta calculado for menor que zero, não existem resultados reais para a solução. Já se o delta for igual a zero, existe apenas um resultado, que é calculado como menos b dividido por 2a. E quando o delta for positivo, maior que zero, então ele possui dois resultados distintos, que são calculados pelas formas menos b mais raiz quadrada do delta dividido por 2a. Esse é o x'. E o x duas linhas é menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vamos pegar esse trecho de código, vamos recortá-lo. E vamos colar aqui no método que será público, estático. Ele vai retornar um valor string, que são os resultados calculados. Eu vou chamar esse método de toString. Ele também receberá o valor dos 3 coeficientes da equação de segundo grau. Vamos colar aqui aquele trecho de código. Então, esse método, o objetivo dele é transformar todas as informações num formato string, que daí poderão ser, por exemplo, apresentados no dispositivo de saída. Então, por isso a gente usou o nome toString. Vai transformar todas as informações para o formato string. Então, a variável que vai retornar o resultado, vou chamá-la de result. Ela é uma string. Eu vou inicialmente declarar uma variável d, que vai receber o valor delta, que é o resultado do método com esse mesmo nome, delta. Então, aqui estou ativando o método delta, enviando para lá o valor dos 3 coeficientes. Então, o método calcula a expressão b ao quadrado menos 4ac, retorna o valor que será atribuído à variável d. Então, calculando delta, vamos no primeiro momento criar uma linha de dados no formato string formatado, onde eu vou apresentar os coeficientes. Veja, aqui vai ser o valor do coeficiente A, o valor do coeficiente B e, por último, o valor do coeficiente C. 3 especificadores de formato. Então, A, B e C. Mais. Então, veja que vai ser uma concatenação. Essa primeira parte
do resultado também vai ser uma string formatada, onde eu vou apresentar o valor do discriminante, ou delta, né? Eu vou mostrar esse valor com duas casas decimais, e é o valor que está armazenado na variável d. Então, as duas primeiras linhas, vejo que tem barra invertida n aqui, então as duas primeiras linhas, o toString vai formatar os dados no formato de ficha. Então, a primeira linha serão apresentados os coeficientes A, B e C. E na segunda linha, o valor do delta, apresentado aqui. Então, veja, então não é mais D, é delta, agora é D. Então, D aqui, D é a variável que recebeu o valor do delta calculado. Então, D, onde tem delta, vamos substituir por D. Então, vejo, quando o delta for negativo, isso significa que não existem resultados reais. Então, eu vou pegar a variável result, o seu valor, que são as inicial, que são as linhas com os coeficientes e o valor do discriminante, e vou concatenar ela a string que não existem resultados reais. Isso se o delta for menor que zero. Agora, se o delta for igual a zero, então a gente percebe lá na forma de Bhaskara, raiz quadrada de zero é zero, portanto, x' e x duas linhas, as fórmulas ficam idênticas. Então, a gente calcula um único resultado real, que é o resultado da expressão menos b dividido por 2a, que está aqui. E esse é o resultado. Então, novamente, a gente vai pegar o valor da variável result com as linhas, com os coeficientes e o discriminante, concatenar ele uma string formatada, aonde será apresentado os valores, o valor calculado de x. Ok? Então, concatenamos, string formatada, aqui o especificador de formato, o valor de x. Agora nós temos, quando o delta for maior que zero, calcula-se as duas raízes, através da forma menos b mais raiz quadrada dividido por 2a, x1, e x2 menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E aqui estão os resultados. Então, eu vou novamente pegar a variável result, concatenar ela, a string formatada. Então, a gente vai usar o método format da classe string para formatar as linhas. Nessa primeira linha, o valor de x1, mais a gente vai concatenar, mais uma segunda linha, o valor de x2. Então, o método format da classe string permite você formatar uma string. Então, está feito. E aqui, ao final do método, então, retornamos o valor da variável result. Então, veja que result é uma string. Essa string será formada na primeira linha com os valores dos coeficientes. Na segunda linha com o valor discriminante. A gente usa sempre o método format da classe string. Com ele a gente consegue formatar a string usando o especificador de formato. Se o delta for menor que zero, não existe resultados reais. Concatenamos essa mensagem junto do resultado. Se o delta for zero, calculamos a sua raiz e concatenamos no resultado. Se o delta for maior que zero, calculamos as duas raízes reais e concatenamos esses valores no resultado, retornando a string. Então, lá no main, aqui, logo após a entrada de dados com os valores dos coeficientes, vamos simplesmente ativar a função, o método do string, enviando para lá o valor dos parâmetros, que são os valores dos coeficientes A, B e C. Então, veja que também nós estamos usando aqui as variáveis do main A, B e C, têm as mesmas identificações que os parâmetros. No método delta também é A, B e C. E no método toString também A, B e C. Mas são elementos diferentes, declarados em locais diferentes, e a associação entre eles é feita na ativação do método, enviando o valor da variável A do método main para o parâmetro A do método toString. E assim por diante.
Então vejam, vamos executar esse código-fonte. Vamos fechar aqui a janela do projeto. Primeiro teste que a gente vai fazer, o valor do coeficiente A é 1, de B é 1, de C é 1. Veja que após a entrada, aqui ativa-se o método toString e ele vai retornar um valor string, que é mostrado aqui. Veja que o valor string é formado, nesse caso particular, por 3 linhas. Vejam aqui, primeira linha é os valores dos coeficientes, A, B e C, todo mundo 1. Na segunda linha, o discriminante, que foi calculado, menos 3. E como é negativo o valor de delta, não existe resultados reais. Então, o toString formou esse resultado. Vejam aqui, eu tenho um teste de mesa, né? Então vejo com os coeficientes A1, B1, C1, o valor do delta, vejam que foi calculado e é menos 3, exatamente, então é negativo, sendo negativo não existe resultados reais. Vamos fazer um segundo teste. Agora os valores são 1, 2 e 1. Vejam lá, coeficientes 1, 2 e 1, o delta é 0 e a raiz é menos 1. Só existe um resultado real quando o delta é 0. Vejo aqui novamente no teste mesas, coeficientes 1, 2 e 1, o delta calculado, está aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, e o x menos b dividido por 2a. Vejam que foi lá, 1, 2 e 1, os valores dos coeficientes, 0 o valor de delta, está aqui, e menos 1 a raiz. Eu joguei na expressão de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, comparei com o valor 0, veja que confirmou, verdadeiro. Vamos fazer o terceiro e definitivo teste. Agora, com os valores 1 para A, 3 para B e 0 para C, os coeficientes geram delta 9, x' 0, x duas linhas menos 3. Vejam aqui, 1, 3 e 0, delta x1 e x2, está aqui 1, 3, 0, 9 é o valor de delta, x1, 0, x2, menos 3. Joguei na equação de segundo grau, a x1 ao quadrado mais bx1 mais c é igual a 0, verdadeiro, confirmou. A x2 elevado ao quadrado mais bx2 mais c igual a 0, confirmou. Então, o que a gente acabou fazendo era uma estrutura, uma solução, uma classe Java principal. Todo o código havia sido implementado no main. O link para o vídeo que desenvolveu essa aplicação estará aqui na descrição deste vídeo. E a gente simplesmente organizou a solução em métodos. Um método que calcula o delta usando então a fórmula do discriminante na forma de básica, b ao quadrado menos 4ac, está aqui, esse valor vai ser retornado por esse método. O método toString, que recebe os coeficientes e gera os resultados no formato string. Aqui, a primeira linha, o valor dos coeficientes. A segunda linha, o valor do discriminante. E nesse caso particular, como o delta é positivo, as duas raízes, x1 e depois x2. Obrigado.